Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a equipe do CRB voltou a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, pela 34ª rodada da competição nacional. E acabou não vencendo. Mais uma vez, fora de casa, o CRB não apresenta um bom futebol. Primeiro tempo muito ruim, com muitos erros individuais, muitos passes errados, e a equipe do Coritiba fez 1-0, perdeu um pênalti, já que o Matheus Albino fez uma grande defesa, mas o Matheus Friso, cobrando um outro pênalti feito pelo Formiga, acabou abrindo o placar, Coritiba vencendo pelo placar de 1-0 na primeira etapa. A equipe regatiana que veio chutar a primeira bola no gol do time do Coritiba já depois de 30 minutos da primeira etapa. E na bola parada, numa belíssima cobrança do GG, o CRB acabou deixando tudo igual no primeiro tempo. Depois do gol, a equipe do CRB fez os minutos finais um pouco melhor dentro de campo, mas melhorou um pouco mais apenas no segundo tempo, com as mudanças feitas pelo Hélio dos Anjos, mudanças que já são habituais. Saiu o GG, desta vez não entrou o Chay, surpresa, porque o Chay deve ser o seu substituto na próxima partida, já que ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Entrou o Bilu, tira o Formiga, coloca o Rian e, enfim, faz aquelas mudanças. No setor do meio de campo, tirou o Rômulo, colocou o Marco Antônio, incrível como o Marco Antônio não tem oportunidade da equipe do CRB, depois da chegada do técnico Hélio dos Anjos. Tirou também o Labandeira, colocou o Cleito, que nada acrescenta. Enfim, o CRB muito longe do ideal para conquistar uma vitória fora de casa, jogando contra a equipe do Coritiba. Vale a pena destacar o seguinte: a equipe do Paysandu jogou contra o Coritiba com um jogador a menos, foi para cima da equipe do Coritiba e conquistou a vitória de virada pelo placar de 2-1. O CRB, por incrível que pareça, acabou perdendo a partida por 2-1, tomando inclusive um gol de falta, coisa que sempre acontece. Agora vai jogar contra o Ituano. A obrigação de vencer aumentou ainda mais. O CRB tem apenas 4 jogos para carimbar a sua permanência na segunda divisão do Campeonato Nacional. Depois da partida, o técnico Hélio dos Anjos falou com a imprensa e começou fazendo uma análise do que foi o jogo CRB 1, Coritiba 2. A minha avaliação pesou de você ter tido algumas situações boas na transição durante o jogo, principalmente no segundo tempo. Nós erramos muito, né? Nós demos 2 pênaltis para o adversário fez só 1. Os primeiros 30 minutos nossos foram horríveis. O time da Coritiba é um time de mobilidade, não é um time que tem profundidade pelas laterais, que são os 2 laterais dando profundidade. Joga com um número de meias, muitos técnicos no setor de meio campo. Nos primeiros 30 minutos eles engoliram o meu meio campo com essa movimentação, com essa mobilidade. Nós melhoramos nos últimos 15 minutos, conseguimos um gol de empate e voltamos bem para o segundo tempo. Eu acho que o segundo tempo nós não tivemos problema nenhum com o Coritiba, nenhum. O meu goleiro pegou uma bola que todo mundo sabe que se ele até deixa, ela cai atrás do gol, de cabeceio, uma bola chutada em diagonal dentro dele e a bola parada, né? Você tem que olhar o posicionamento do corpo do jogador que vai bater. A tentativa dele ali era fatiar a bola no segundo pau. Nós podíamos ter pesado mais o segundo pau. A bola viajou muito. Não pesou o segundo pau, a bola foi para dentro da área. Não é o primeiro gol que o Melo faz desse jeito. Acho que no Brasileiro ele já fez um gol desse jeito, de segunda bola na área, ele fazendo. E eu não vi qualquer superioridade do Coritiba no segundo tempo, mas isso para mim agora não vale nada. Podia ter tomado um maior sufoco da vida aqui e saído com o empate, com a vitória, que seria melhor do que eu falar que meu time jogou mais uma vez muito bem. Perdemos mais um ponto, você entende? Nos acréscimos, né? Mas é a luta. Quando eu vim para cá, hoje é meu 7º jogo, eu sabia que o preço ia ser muito alto para tirar o time das condições, né? Tinha 14 jogos que não ganhava, hoje o time já conseguiu uma estrutura de algumas vitórias, está na disputa, não tem nada definido em relação ao rebaixamento. É um grupo que tem capacidade tem capacidade para fazer um campeonato até superior ao que fez, mas as coisas aconteceram dessa forma e agora está com a gente. 4 jogos, nós temos mais uma decisão, todos os jogos são decisivos, mas só que nós temos uma decisão fora de casa contra um time direto, né, que é o Ituano, está perdendo agora para o Santos, né? A gente vai ter que ficar para casa chorando e torcendo na rodada. Isso é muito ruim no momento de chegada. Hélio, boa noite. Fabrício Rios, Rádio Guanabé. São 7 jogos, como você comentou
à frente do CRB e o time mostra uma melhora, mas ainda vai ficando na parte de baixo da tabela. Como motivar esses jogadores após perder mais um ponto no último lance praticamente do jogo? E qual balanço você faz das alterações que você fez na partida, que na minha visão, aí uma mera visão minha, melhorou muito a partida do CRB e começou a dominar mais o Coritiba? Olha, eu mexi em função do que eu estava vendo no jogo, e o Jorginho mexeu mais ou menos parecido como ele fez lá contra o Paysandu, né? E depois ainda pesou mais, que eu acho que esse menino que entrou é o Brandão, né? O que entrou depois. Depois ele pesou mais ainda o seu sistema ofensivo, com o Manga, com o Brandão, e eu acho que antes disso, nós já tínhamos predominado o jogo de meio campo, nós estávamos tranquilos. Eu tive um problema porque esse jogador que saiu com cãibra, ele não tem jogado normalmente, quer dizer, sentiu muito, marcou muito bem. Então nós tínhamos tido o controle do jogo. Eu acho que a gente podia ter sido mais impetuoso, mais agressivo em algumas transições, porque nós tivemos transições com a bola dominada, nós não tivemos transições em lançamento. E essas transições da bola dominada, eu acho que nós deixamos a desejar. Podíamos ter aproveitado o momento que o adversário estava acusando, né, uma certa instabilidade. Mas é assim mesmo, sabe? Você tomar um gol de bola parada aos 49. Eu estou trabalhando no Brasileiro desde a primeira rodada. Comecei no Paysandu, estou aqui. Primeiro gol de bola parada que uma equipe minha toma na competição. Primeiro gol, doeu porque é uma bola que ela não pode entrar. E entrou, méritos da equipe do Curitiba. Pergunta do Matheus Guimarães, da Gazeta News Esportes e Gazeta Web. Hélio, boa noite. Como explicar a baixa efetividade do CRB no terço final do campo? O time teve até boas articulações, bons cruzamentos na área após a entrada do Rian, mas faltou agredir de fato a meta do Curitiba. Olha, eu achei que nossa área pesou muito pouco. Nossa área, por incrível que pareça, ela pesou mais com a entrada até mesmo do próprio Marco Antônio, que ele pisou na área umas 2, 3 vezes. Se a bola chega bem, ele podia nos ajudar a definir. Nós estamos sim com esse problema. A gente acaba ficando muito longe do gol, né? E quando chega no gol, você chega no desgaste, né? O Anselmo é um articulador, o Anselmo articula, e quando ele articula, ele não tem condição de chegar na primeira linha de definição. Ele chega na segunda linha, como ele chegou naquela bola que ele bateu de primeira no segundo tempo. Eu acho que o último terço nosso, você entende, está faltando um pouco mais de intuição. Intuição é você fazer algo que o adversário não espera, não é uma questão tática de posicionamento, é o drible anormal, é uma movimentação anormal, diferente do que normalmente se faz. Eu estou preocupado com isso, eu tenho preocupado. Eu acho que a efetividade nossa nos 2 últimos jogos, em termos ofensivos, de conclusões, acabou deixando a desejar, e isso fez a gente sofrer esses 2 revés. Pergunta do Guilherme Nobre, da Gazeta News Esportes. Por que o CRB não conseguiu produzir a mesma intensidade do confronto com o Mirassol? Eu acho que o segundo tempo nós produzimos, sim. É um jogo diferente, é uma proposta de jogo diferente. Você entende? Eu reposicionei um pouco hoje o GG, mais como um armador, porque o time do adversário ele joga com 5 jogadores, praticamente 5 meias. Tá? O Vini, o primeiro volante dele é oriundo da meia. Todos os outros jogadores dele são meias. Então eu também procurei ter no setor de meio campo um jogador a mais. Então o GG trabalhou um pouquinho mais por trás. Aos poucos ele foi se soltando, terminou muito bem o primeiro tempo, iniciou muito bem, e o desgaste é natural. Eu coloquei um jogador também que trabalhasse bem. Eu acho que foi a melhor entrada do Bilu desde quando eu estou aqui, e a gente jogou dentro da intensidade que precisou do jogo. No primeiro tempo nós só tínhamos um jogador que estava abaixo da média na intensidade, eu cobrei dele, e ele cresceu no segundo tempo, mas eu tive que substituir. Então realmente a intensidade não foi o maior problema nosso aqui hoje, não. Hoje, para mim, e isso me preocupa, é você cansar mentalmente. Nós entramos para o jogo, eu não gostei, nós demos 2 pênaltis para o adversário, nós deixamos o adversário jogar. A partir do momento que nós crescemos, terminamos o primeiro tempo equilibrado e fizemos um segundo tempo com o adversário o tempo todo sob controle. Pergunta do Roberto Rivelino, da 96 FM de Arapiraca. Boa noite, professor Hélio. Embora tenha jogado muito, o resultado foi negativo. O que se pode esperar do CRB para os próximos jogos, onde teoricamente teria que vencer 3 dos 4 restantes para se manter na Série B? Olha, a coisa está apertando, mas nós temos 2 opções, ou desistir ou enfrentar. Eu não sou homem de desistir, eu não sou homem de correr na minha vida. Eu acho que isso aí é um fato normal de um acontecimento que veio desde as primeiras rodadas. Nós estamos vivos,
Nós estamos mostrando jogo a jogo que a gente tem uma condição de enfrentamento boa, né? O importante agora é você fazer o grupo crescer, fazer o grupo reagir. Tive já uma conversa com eles no vestiário sobre isso, dando a opção, ou desistimos ou vamos enfrentar. Naturalmente nós vamos enfrentar e vamos enfrentar para fazer resultado e conseguir manter o CRB na Série B do Brasileiro. Nós vamos manter, nós vamos chegar, nós vamos ficar na Série B do Brasileiro. Pergunta do Tainan Melo, da torcida alagoana. Hélio, boa noite. Pela situação no momento em relação à tabela de classificação, o jogo contra o Ituano será o que vai definir o futuro do CRB na competição? Não. Pode ter certeza que não. A probabilidade de números para você conseguir se manter do jeito que está indo, ela vai ter uma baixa. Nós não estamos discutindo isso, eu não passo isso para os jogadores, mas todo mundo sabe que o coeficiente, você entende? O corte, do jeito que está indo, né? A tendência é baixar os números de classificação. Eu acredito que 43 pontos vai ser a base com alguém classificado, principalmente se for mantido os últimos resultados. Tá? Não sei se vocês estão observando, os times de baixo, eles não estão ganhando. Não estão ganhando. Quer dizer, então pode mudar alguma coisa se o Botafogo ganhar do Amazonas, pode mudar alguma coisa se o Brusque ganhar do Chapecoense em casa, mas é um clássico catarinense. Infelizmente a gente tem que estar vivendo a vida dos outros. Nós estamos olhando para a casa dos outros, para o quintal dos outros, porque é o que nos resta, né? A partir de agora, você toma 2 gols aos 49 do segundo. Você tem que sofrer mais torcendo para os resultados te ajudar. Vamos em busca disso. Só que você não toma um gol aos 49 minutos do segundo tempo, fora de casa, com um jogo totalmente sob controle, numa bola parada frontal. Não foi nem uma bola parada lateral, uma bola parada frontal. Erramos, estamos sentidos, os jogadores estão arrasados dentro do vestiário, mas a conversa nossa é outra já. É buscar a manutenção nos próximos jogos. Para finalizar, pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Hélio, outra vez teu time erra na marcação e perde o jogo. Fica difícil a permanência? Não, fica mais difícil, mas nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer. Esse erro é um erro inadmissível, você entende? Mas, sinceramente, mais uma vez, eu não questiono o jogo do meu time, não. Eu acho que os primeiros 30 minutos, nós foram muito ruins. Nós demos 2 pênaltis e acabou desse pênalti saindo um gol. A partir do momento que nós conduzimos mais o jogo para a gente, nós conseguimos empate. Segundo tempo, não fomos tão agressivos como precisava, tanto que nós fizemos mudanças para essa agressividade, mas pecamos nisso. Agora, um errozinho bobo, né? Bobo que custa muito caro. É uma bola parada frontal, fatiada no segundo pau, ela não pode entrar, ela não pode ir para a grande área tão limpa como ela foi. Infelizmente, deixamos acontecer, mas a permanência vai acontecer por parte do CRB. Tá aí então o técnico Hélio dos Anjos falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando, portanto, que o CRB agora joga na próxima segunda-feira em Itu, diante do Ituano, com compromisso total em conquistar os 3 pontos. O CRB não pode estar desperdiçando partidas e principalmente jogando contra um concorrente direto. Para o próximo compromisso, ele deve contar com o Saime, que não viajou por conta de uma indisposição intestinal, e aí conta também com o volante Falcão. Recebeu o 3º cartão amarelo, cumpriu suspensão contra o Coritiba, volta na próxima partida. Como já falei, ele não conta com o GG, porque este terá que cumprir suspensão por conta do 3º cartão amarelo. Agora é uma semana de treino para tentar melhorar o seu futebol, melhorar o seu coletivo. O CRB tem errado demais. Impressionante que quando a gente fala com a comissão técnica, aí nem sempre a comissão técnica entende assim. Mas o CRB faz um tempo de uma maneira, faz o outro de outra maneira e mesmo assim não tem apresentado um bom futebol. Agora é vencer ou vencer, se quiser permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas. E se você não é inscrito, faz a tua inscrição no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.